Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, galera do canal do professor Adriano, estamos juntos de novo para respondermos as nossas atividades. Hoje vamos responder a atividade número 9 do Colégio Evência Brito. Vamos passar aqui para vocês hoje algumas questõezinhas da atividade número 9. Vou fazer, como sempre a gente está fazendo, vou fazer algo parecido, muito idêntico ao que vocês vão responder na atividade. Analisem a minha aula, veja como eu fiz e tente fazer a sua também, dessa forma que nós estamos sempre trabalhando, certo? Mas eu vou pedir a vocês que continuem dando seu joinha, que compartilhem o canal, que se você não se inscreveu ainda, se inscreva para o nosso canal crescer e a gente poder chegar a um número maior de pessoas. Então vocês aí têm feito o canal crescer cada vez mais e eu espero que continuem mais, né? E continuem também estudando, né? Aproveita as aulas que nós estamos dando aqui para que vocês continuem estudando, já que atravessamos um problema muito difícil com a pandemia, certo? Mas eu quero agradecer a todos. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui numa temática importantíssima. A temática de hoje, nós vamos trabalhar aqui sobre a atividade remota número 9. E essa atividade remota número 9, a gente vai começar fazendo aqui algumas questões sobre juros, ok? Então tem uma questãozinha aqui, na sua atividade também vai ter aí, e você veja direitinho como é a sua questão, é parecida com a minha, veja o que eu vou fazer e você desenrola a sua também. Então na minha questão aqui, pessoal, diz assim, um capital de 25 mil reais, ó, um capital de 25 mil reais, já vou destacar isso aqui, foi aplicado em um investimento que rende juros simples, que é o que a gente está trabalhando nessa aula. Você sabe que existem duas formas de juros, né? Existe o juro simples e o juro composto. Nós vamos trabalhar aqui o juro simples, né? O juro composto é outra atividade. Juros simples de 4% ao mês, ó. Aqui é a taxa do dinheiro, né, que vai ser emprestado. Então nós temos o capital, que é 25 mil, e os juros, o dinheiro vai ser investido a uma taxa de juros de 4% ao mês. É a taxa que nós vamos trabalhar também. Agora, qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? É o tempo. Então, a diferença, pessoal, entre juros e porcentagem, basicamente, é que a porcentagem você trabalha com o capital e a taxa. Só que quando você vai trabalhar com os juros, então você trabalha com capital, taxa e tempo. Então nós vamos anotar aqui, ó. Na questão que ele me deu, o capital, letra C, é os 25 mil, ó. São, né, melhor dizendo, os 25 mil. A taxa que ele me deu é o 4% ao mês. Vou colocar assim para ficar mais fácil o entendimento. Ao mês, AM, ok? E o tempo que ele me deu foram 6 meses. Observe que taxa, tempo e capital, tá tudo aqui, ó, ok? E a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. Cada um está em meses, né? Então, como a taxa e o tempo estão na mesma quantidade de medida, na mesma questão do tempo, né? Melhor dizendo, o mês, então a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação. Você vai pegar uma formulazinha, ó, dos juros, a fórmula dos juros, capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Tem outra aula que eu fiz sobre porcentagem, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o crédito aqui no canto para você dar uma olhadinha, certo? E lá nessa aula a gente aprendeu a fórmula da porcentagem. A fórmula da porcentagem, você só tira essa letra T daqui, ó, capital vezes taxa dividido por 100. Os juros acrescentam o tempo. Então você vai pegar um dinheiro, vai investir a uma taxa de tantos por cento a tantos meses, aí é juro. É o que ele vai render daquele dinheiro, né? Então os juros é o que você rende do capital, ok? Então aquele dinheiro que foi rendido a partir de um capital é o juro, é o que você recebe. Então a nossa questão está pronta aqui, ó. Eu já tenho quem é o capital, eu já tenho quem é a taxa e já tenho quem é o tempo. É só substituir nessa fórmula. Para que você entenda melhor ainda, pessoal, eu tenho esse dinheiro aqui, 25 mil, e eu vou fazer um investimento de 4% ao mês durante 6 meses. Então, se eu tenho um investimento de 4% ao mês durante 6 meses, quanto é ao todo que vai render desse dinheiro? Se fosse um mês só, ele renderia 4%.
Se fosse em 2 meses, ele renderia 8%. E assim vai. Então, como eu vou ter 4% em 6 meses, eu vou ter um rendimento total de 24%. Então, quando a gente joga aqui na fórmula, ó, vai ficar assim, ó. O capital é o 25 mil, vezes, eu vou colocar o X porque, ó, aqui já tem o pontinho, né, para separar aqui as casas, tal. Então, eu vou colocar o X. Então, aqui ficou 25 mil vezes a taxa, que é 4, vezes o tempo, que é 6, dividido por 100. Ó, você corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, quando você corta 2 zeros, o número vira 250, certo? E como eu falei a vocês, 4% a cada mês. Em 6 meses, então, nós temos 24%. Ou seja, esse dinheiro, ao todo, vai render 24%. Então, é como se eu pegasse o 4 vezes 6 dá 24 e multiplicasse por esse aqui, 250, né? Então, ficaria assim, 250, cortando zeros, é lógico, porque foi cortado aqui, vezes 24. Quando você fizer esse cálculo, você vai ver que o resultado vai dar 6 mil. Ok? 250 vezes 24. Se você multiplicar 25 vezes 24, depois você acrescenta o zero aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 2 vezes 5 é 10, vem 1 para cá, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então aqui deu 600, ó. Mas eu multipliquei 25, faltou o zero aqui, ó, que é 250. Então deu 6 mil, ok? Então o juro do dinheiro foi 6 mil, certo, pessoal? Aí você, cuidado na questão. Vamos supor que aqui na letra A eu tivesse 6 mil. E aí eu fosse apressadinho e já fosse marcando aqui. Vamos supor que na letra B tivesse 31 mil. Vamos supor que na letra C tivesse 19 mil. E na letra D, vamos supor que tivesse lá 20 mil. Então você, agoniado aí do jeito que você é, você, ó, achei 6 mil, professor. Então é a letra A. Cuidado. A questão quer saber, deixei marcado aqui, ó, o saldo da aplicação após 6 meses. Ou seja, o que é o saldo da aplicação? É o dinheiro que eu coloquei, mais o juro que foi rendido desse dinheiro. Então a gente chama isso de montante, né? Ó, o capital que eu apliquei, 25 mil, mais o juro que rendeu, que foram 6 mil, ó. Então aqui é o capital, aqui é o juro. Então essa aplicação ao todo, ela rendeu um montante de quanto? Aí eu tenho que somar, certo? Eu já tinha deixado 25 mil lá, mas aí rendeu 6 mil. Ao final de 6 meses, quanto é que eu vou ter de saldo? 31 mil, certo? Então, ó, a resposta certa é a letra B. Certo, galera? Então, cuidado. Quando você achar a resposta, analise na sua questão. Se ele estiver pedindo só os juros, acabou a questão. É ali mesmo, é o 6 mil. Mas se na questão ele estiver pedindo um montante, ou estiver pedindo o saldo daqui a tanto tempo, aí você fique ligado, porque aí você vai ter que fazer a soma dos juros com o capital do dinheiro que você já tinha investido. Beleza? Vamos continuar. Então, pessoal, continuando aqui as nossas atividades, vamos aqui para mais uma questãozinha que é parecida com a que vocês têm aí na atividade de vocês, certo? Então, observe aqui mais uma questãozinha tratando sobre juros simples. Quando eu vou trabalhar com juros simples, mais uma vez, ó, vou trabalhar com juros simples, ó. Então, a fórmula é sempre essa aqui, ó. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Ou CIT sobre 100, ok? A fórmula dos juros é CIT sobre 100. O C capital, o I taxa, o T tempo, dividido por 100, é parecida com a fórmula da porcentagem, só que a fórmula da porcentagem não tem tempo. A fórmula dos juros tem tempo, né? É aquilo que vai render de um dinheiro. Então, toda vez que eu tenho um dinheiro e daquele dinheiro é rendido alguma coisa, né? Rende-se dinheiro daquele, nós temos os juros, né? Muita gente trabalha até dessa forma aí, os bancos principalmente. Então, uma pessoa aplicou o capital de R$ 3.500, ó, já está me dizendo quem é o capital, ó, 3.500. A uma taxa de 6% ao mês, já está me dizendo qual é a taxa. Durante 8 meses, é o tempo. Determine os juros dessa aplicação. Então, eu já tenho quem é o capital,
quem é a taxa e quem é o tempo. Eu vou aplicar ali R$ 3.500 a uma taxa de 6% ao mês durante 8 meses. Observe que o tempo está em mês e a taxa também está em meses, ó. Então significa que eu posso fazer o cálculo sem precisar fazer nenhuma transformação. Por que é que eu estou insistindo nisso? Porque se a taxa tiver em mês, mais o tempo tiver em anos, nós temos que fazer transformações, né? Ou o contrário. Mas nesse caso está tudo certinho. Então é só jogar aqui na fórmula e fazer o cálculo. Mas para que você entenda melhor, o dinheiro que eu estou aplicando, pessoal, a cada mês ele vai render 6%. 6% a cada mês. Em 2 meses ele rende quanto? 12%. Em 3 meses, 18%. Então é como se eu estivesse multiplicando 6 vezes um mês, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Então essa taxa é só você multiplicar pela quantidade de meses, que você vai saber o rendimento total. 6 vezes 8, 48%. Então ele vai render 48%, quase 50%, quase a metade, né? Então fica mais fácil para que você entenda. Ou seja, quando você for armar a questão, você vai armar assim, ó, o capital 3.500 vezes a taxa, que é 6%, e vezes o tempo, que é 8, dividido por 100, ó. Aí pode cortar 2 zeros aqui e aqui, ó. Então ficou 35 vezes 6 vezes 8. Mas eu já falei a vocês que 6% em 8 meses, ao todo dá 48%. Então nós vamos pegar aqui o 35, que é o que ficou depois do corte aqui, né? Dos zeros. Então é 35 vezes 48. E aí quando você fizer esse cálculo, você já vai saber o resultado. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 3, 24, e 4, 28. 4 vezes 5 é 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. 0, 8, 6 e 1. Aqui não precisa acrescentar nada como a outra questão que eu acrescentei. Por quê? Porque quando você cortou os zeros, ó, ficou 35. Então não tem nada de acrescentar zero. O outro é porque ficou um número, um zerinho a mais ali, né? Então 1.680. 1.680, pessoal, o que é isso? São juros. Então esse dinheiro, 3.500, aplicado a 6% ao mês durante 8 meses, vai render R$ 1.680 de juros, fora o dinheiro que já tem. Mas observe que a questão nossa, ele quer saber o seguinte: determine os juros. Na primeira questão que eu fiz para vocês, a questão pedia para saber o total. Aí vocês somaram os juros com o capital. Nesse caso, nós só queremos saber, ó, determine os juros. Então eu quero saber só os juros. Quanto foi de juros? 1.680. Se você somasse 1.680 com 3.500, ó, que é o dinheiro, que é o capital, né, inicial, ia dar 5.180. Observe que essa resposta está aqui, ó. Então cuidado. Nesse caso, nós só queremos os juros. Então o nosso juros, ó, se ele tivesse pedido o montante ou o total da aplicação, então seria 5.180. Mas como ele só quer os juros, então a resposta correta é a letra B, 1.680, ok? Então as questões de juros, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí, que são 2 questõezinhas, uma para calcular o montante, o total, e outra para calcular apenas os juros, ok? Utilize essa formulazinha, ó, substitua e faça o seu cálculo numa boa, ok? Muito fácil para vocês que são 9º ano, beleza? A gente vai continuar. Então, galera, continuando aqui, vamos aqui responder mais 2 questõezinhas, já estamos quase terminando, né? Falta só mais uma. E para que vocês entendam aí, questões bem simples, bem fáceis, para que vocês também possam responder com tranquilidade, para mostrar que sabem mesmo o conteúdo, certo? Imagine o seguinte, nós temos aqui um pentágono, ok? Temos aqui um pentágono, 5 lados. Cada lado desse pentágono aqui, pessoal, mede 9 centímetros. E eu quero ampliá-lo. Quantas vezes? 5 vezes. Então, se eu quero ampliar o pentágono 5 vezes as suas dimensões, né? Ó, eu quero fazer com que ele aumente o tamanho 5 vezes, né? Em cada lado. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas dimensões e multiplicar por 5. É uma coisa lógica, né? Então, se eu quero que esses lados aqui fiquem maiores, sejam ampliados 5 vezes, você vai ter que multiplicar cada lado por 5. Então, aqui nós vamos ter um novo lado com 45 centímetros, certo? Então, no meu caso, o que era que eu ia fazer? Eu vou pegar as dimensões e multiplicar por 5.
Então eu estou ampliando em cada lado 5 vezes, beleza? O que vocês têm que tomar cuidado, no caso de vocês aí, veja lá como é a questão de vocês. Não é 5, é outro número, mas veja lá que é parecido. O que vocês têm que tomar cuidado nessas questões? Vocês têm que tomar cuidado nessas questões aqui quando envolve área, ok? Aqui no caso eu aumentei o perímetro dele, né? Multipliquei por 5. Agora vocês têm que tomar cuidado quando aparecer área, né? Não é o caso da atividade de vocês, mas eu vou explicar para que vocês fiquem por dentro. Quando a gente fala de área, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um retângulo, ó, que tem 5 centímetros por 2, certo? Então, quando você multiplica 5 vezes 2, a área é 10. Beleza? Agora, se a gente multiplicar isso aqui, vamos supor que eu quero agora duplicar cada lado. Então, cada lado duplicado, então agora, cada lado duplicado, ó, aqui vai ficar com 10 e aqui vai ficar com 4. Aí o que vocês têm que tomar cuidado é aqui agora. Se a questão perguntar assim para vocês, quando eu duplico os lados, o que é que acontece com a área? Aí você pode pensar que duplica a área também. Cuidado quando falar de área, né? O caso de vocês aqui só quer saber dos lados, então é só multiplicar pelo número que a questão falou. Agora, se falar de área, quando eu duplico os lados, acontece o que com a área? Vamos ver. Quando eu faço 4 vezes 10, ó, 40. Então observe que eu dupliquei os lados, ó, dupliquei. Agora, o que foi que aconteceu com a área? A área que era 10 passou a ser quanto? 40. Ela quadruplica. Então, se você duplica os lados, a área quadruplica. Porque, ó, quem era 5 virou 10, quem era 2 virou 4. Só que a área, como você multiplicou cada dimensão por 2, na realidade você multiplicou a área por 4. Então, cuidado só nesse detalhe da área, ok? No caso de vocês é perímetro, então é só multiplicar os lados pelo número que ele falou aí. Tá resolvido. Na próxima questão, pessoal, eu vou fazer aqui 2 cálculos, né? Na atividade de vocês vai pedir um cálculo só. Eu vou fazer 2, para que vocês também vejam as outras possibilidades. Mas no cálculo de vocês, ou vai falar de adição ou de subtração. É um dos dois apenas. Eu vou fazer os dois para enriquecer mais o nosso conteúdo. Então, na questão aqui, eu quero saber o seguinte. A soma da raiz cúbica de 125 com a raiz sexta de 729... E a diferença, ó, falou em diferença é menos. A diferença, falou em soma, lógico, é adição. Falou em diferença, é subtração, né? Então a diferença entre a raiz cúbica de 125 e a raiz sexta de 729. Se você não sabe quem é a raiz cúbica de 125, vou fazer aqui para que vocês fiquem por dentro, ó. A raiz cúbica de 125 por 5, que dá 25, que dá por 5 que dá 5 e por 5 que deu 1. Então a raiz cúbica de 125, ó, se você jogar aqui dentro do radical, é 5 ao cubo. Tá vendo? E aí você corta, ó. Então dá 5 aqui. Ou então, como o índice é 3 e aqui eu tenho um trio, sai da casinha, né? Nesse caso, o trio sai da casinha, mas sai um número só. Então, ó, a raiz cúbica de 125 é 5. Aqui também, a raiz cúbica de 125 é 5. Aqui é positivo. Agora, quem é a raiz sexta de 729? Vamos lá. 729 por 3, que vai dar 7 dividido por 3, vai dar 2, e sobra 1. 12 dá 4, então dá 243. Por 3, que dá 81, por 3, que dá 27, por 3, que deu 9, por 3, que deu 3, e por 3, que deu 1. Só número 3, ó. Então, a raiz sexta de 3 a sexta. Certo aí, pessoal? A raiz sexta de 3 a sexta. E aí você corta. Corta esse com esse, saiu do radical 3. Aqui também vai ser 3, né? Porque é a mesma coisa. Então, aqui é 5 mais 3, 8. Aqui é 5 menos 3, 2. Então, veja qual das duas questões aí está mais de acordo com a sua. Se falar em adição, é essa de cima. Se falar em subtração, é essa de baixo. Melhor dizendo, se falar em soma, é a adição. Se falar em diferença, é a subtração, ok? E aí, nesse caso, a raiz cúbica de 125 menos a raiz sexta de 729 é 2. A raiz cúbica de 125 mais a raiz sexta de 729 é 8, ok? Pra gente finalizar... Valeu, galera. Continuando aqui, nós temos aqui a última questãozinha da nossa atividade, como eu sempre falo, baseado na que vocês têm em mãos aí.
A última questão, pessoal, nós vamos trabalhar com números naturais, um probleminha de números naturais. Agora fique ligado em alguns detalhezinhos para vocês não se atrapalharem. E a questão diz assim: o professor Adriano Dantas, esse mesmo que está falando com vocês, tem uma biblioteca com 450 livros. Ó, já vou anotar aqui, ó. O professor Adriano tem uma biblioteca com 450 livros. O professor Carlos Sena tem 275 livros a mais que o professor Adriano. Então o segredo da questão está aqui. Sena tem 275 livros a mais que o professor Adriano. Ele não tem só 275 livros, ele tem 275 a mais. Então Carlos Sena, ó, Carlos Sena, ele tem 400, o mesmo que eu tenho, mais 275, ok? Muito bem. E o professor Danilo Leone, grande Danilo Leone, tem 150 livros a menos que Carlos Sena. Então, para saber quantos livros Danilo tem, eu preciso descobrir quantos livros Sena tem e depois o que é que eu faço? Tiro 150 livros, porque ele tem 150 livros a menos que Carlos Sena. Então, Carlos Sena vai ter 450, que é a minha quantidade, mais 275. Então, ele tem 5, 7 e 5, 12, vem um para cá, 5 e 2, 7. Sena tem essa quantidade de livros, ó. O professor Carlos Sena tem 725 livros, ok? Se você for apressado, você vem aqui e marca a letra A. Cuidado, não é aí ainda. Só que para saber a quantidade de Danilo agora, eu tenho que pegar a quantidade de Sena, que é 725, ó, e tirar 150. Então aqui mesmo, para saber a quantidade de Danilo, ó, 150, tiro 150. Então aqui deu 5. Aqui é 5 para 12, 7, vem um para cá, 2 para 7, 5. 575 livros, que está na letra D. Então o professor Danilo Leone tem 575 livros. Outra maneira de você fazer também era o seguinte, ó. Como Sena tem 275 livros a mais do que eu, e Danilo tem 150 a menos do que Sena, você poderia descontar 275 menos os 150, daria 125. Esse 125 você somaria nos meus livros, que daria também 575. Porque Danilo teria 125 a mais do que eu, né? Sena tem 275, só que tirando 150, porque Danilo tem 150 também, então ele teria 125 a mais. 450 com 125, 575. A mágica da matemática é essa aí, galera. A mágica da matemática é essa aí, que cada um encontra um caminho diferente, ok? Mas resolvida a questão, você vai ter alguma coisa parecida na sua atividade. Eu acho que na sua atividade fala de futebol, fala de gols, né? Mas é parecido com o que eu falei aqui, certo? Valeu, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. E nunca se esqueça que como disse Albert Einstein, desculpe. A matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. E aqui nesse canal, aqui pessoal, é matemática na veia, valeu? Forte abraço para todo mundo e até a próxima atividade.